pagar aquele preço do capitalismo no ovo de Páscoa, né? Acontece, né? A vida do proletariado no capitalismo não é fácil. Se fosse fácil, a gente não fazia a revolução, né? Mas é isso que tem. Tem pra hoje. O ovo de Páscoa de quase 100 reais. Só paga os 100 reais no ovo de Páscoa se ele vier com a revolução junto. Se fosse fácil, a gente não tava puto. Pô, tinha... Calma aí. Não tá aparecendo o chat na tela. E agora vai. Vou fazer um teste. E não tá aparecendo na tela mesmo. Bugou. Ah, fiz cagada. Era aqui que eu tinha que mudar. Vamos ver se agora vai. Também não foi. É isso. Fazer o que, né? É a vida. Bom. Sem mais delongas, vamos começar um desenho aqui. Espero que o chat esteja aparecendo na tela. Se não estiver aparecendo, né? Pena. Pô, e hoje, né? Hoje, essa semana aí que a gente teve. Mais um atentado, né? Em uma escola no Brasil. Tá virando rotina, né? Isso é muito absurdo, cara. Mas como já falaram, o que acontece nos Estados Unidos acontece aqui. E um detalhe é que eu vi uma matéria falando que os Estados Unidos já teve mais atentados em escolas do que dias no ano. Seria esse um problema do estrutural do capitalismo? Do imperialismo, né? Talvez. Eu chuto que sim. Porque em outros momentos da história a gente já teve atentados como esse? Acredito que não, né? Bom, hoje a gente vai fazer um tirinho. A gente começa com esse círculo, marcando o olho e tal. E outra coincidência também é que esses atentados são sempre feitos por homens brancos e radicalizados de direita, né? Sempre de extrema direita. Por que será? Eu ouvi também um gráfico falando que a gente teve acho que 33 atentados em escola desde 2011 e mais da metade foi só de 2019 pra cá. Coincidência? Acho que não. Culpa dos jogos. Aí é foda, né? Culpar joguinho, mano. Aí não dá. E agora também tá numa uma empreitada aí pra colocar seguranças nas escolas, né? Como se fosse resolver o problema, né? O problema é justamente essa radicalização de direita, né? Você vê o pessoal, tipo... É, então, essas coisas eram raras no Brasil. Por que agora que tá aparecendo, tá ligado? O que será que aconteceu nesses últimos 5 anos aí que começou a pipocar esses atentados, tá ligado? Tipo, de imediato, eu acho que sim, tem que colocar uma segurança na escola. Sem arma letal, tá? Eu acho que, tipo... Não é com bala de verdade que você vai resolver o problema. Eu acho que você pode colocar um taser, alguma coisa do tipo. Mas também não é isso que vai resolver o nosso problema. Isso não impede que apareça
mais atentados. Só impede que as pessoas... que a gente tenha menos vítimas, tá ligado? E o negócio não é ter menos vítima. O negócio é não ter atentado. Então, e isso é um problema do capitalismo. Não do capitalismo em si, né? Acaba sendo porque só no capitalismo que a gente tem o fascismo. A mudança tem que ser enquanto sociedade mesmo, né? Por exemplo, tá intrinsecamente ligado o fascismo com esses atentados. Isso é fato, não tem como negar. Todos os atentados, o pessoal é radicalizado de extrema direita. Não tem como encobrir isso. Então a gente precisa combater o fascismo. E enquanto sociedade. Não enquanto indivíduo, né? Tentar amenizar isso e tal. Não é assim que a gente vai conseguir. Então é necessária essa ruptura, né? De sociedade. E isso só com uma revolução. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Mas a curto prazo precisa desses seguranças. Com arma não letal, isso que é importante. O pessoal acha que só porque tem um tiro de verdade lá vai resolver o problema. Não, de jeito nenhum. Então a gente tem esse problema para resolver agora no Brasil e a gente não tá preparado para isso, né? Daqui a pouco aparece o Paulo Cogos lá falando que o negócio é armar as crianças, né? Ele e esse discurso aí de armar as crianças, pelo amor de Deus. O sujeito só vai se preparar mais ainda pra fazer a merda. É que nem, tipo... proibir as drogas. Tipo, acabou com as drogas? Não acabou com as drogas, né? O tráfico só teve que se preparar melhor, né? Pra fazer circular as drogas. Esse que é o problema da democracia liberal, né? Eles não querem resolver o problema, só querem remediar. Aí fica foda. Pô, não sei que cagada que eu fiz que o chat não tá aparecendo, cara. Será que eu consigo resolver isso? Assim, no susto? Mobilizaram a viatura pra tirar um pé de... Nossa, um pé de maconha de um terreno. Então, os caras, tipo... faz o bagulho... ou prende gente que tá fumando, né? Como se acabasse com... um problema, né? Vamos ver se agora vai. Chat. Vou ver. Bom, é pra funcionar agora, né? Vamos ver se vai. Não aparece, o chat tá bugado mesmo, galera. Infelizmente a live de hoje é sem chat. Exato, é um gasto de recurso totalmente desnecessário, tá ligado? Você podia estar mobilizando isso pra outras coisas. Mas o capitalismo é isso, né? Um gasto de recurso totalmente desnecessário, né? Esses dias eu tava vendo que lá no State já tem empresa de Uber com carro autônomo. Acho que é da Google, tá ligado? Não lembro o nome. Waygo, alguma coisa assim. Da Google lá.
E tipo, o que que vai acontecer? Vai baratear o custo do transporte? Porque não tem motorista, então não precisa pagar, né? O cara para dirigir. Então, teoricamente, ficaria mais barato. Mas, todavia, entretanto, as empresas querem lucro. Então, o que vai aumentar é a mais-valia, né? Eu trampo com planejamento de abastecimento florestal. E aí tem que otimizar o abastecimento. Mas é louco que a gente cruza madeira na frente de fábrica concorrente. E eles cruzam madeira na frente da nossa fábrica. Viva a concorrência. Pois é. Então, os carros autônomos, eles vão dispensar essa mão de obra do motorista, certo? Então, é menos trabalho empregado para você transportar uma pessoa de um lugar para outro. Se é menos trabalho empregado, é menos valor que aquele serviço tem, né? Só que no capitalismo, o preço das coisas, ele tá sempre tentando se distanciar do valor real. Quanto mais longe o preço for do valor, melhor no sistema capitalista. Porque isso quer dizer que é maior lucro pro dono daquele meio de produção. Isso é uma lógica do capitalismo, é uma contradição, porque o preço ele visa mostrar o valor da coisa, mas ele não mostra no capitalismo. Quanto mais distante do valor, é melhor. Então o que tende a acontecer é que o preço primeiro caia, óbvio, para esses veículos autônomos, mas ele suba como tudo sobe. Porque o dono daquele meio de produção, ou seja, daquele serviço, quer ganhar mais. E isso é uma grande diferença do socialismo para o capitalismo. E no socialismo, o preço tende sempre a procurar o valor. Tende sempre a buscar o valor. Ao contrário do capitalismo. Então, qualquer inovação que a gente tenha dentro do capitalismo sempre vai servir para enriquecer a classe burguesa. Por isso que a gente luta pela emancipação da classe trabalhadora. Fogo, né? Vamos ver se esse estilinho fica legal, né? Interessante. Fora que quanto mais se troca trabalho por IA, inteligência artificial, menos gente tem renda, menos consumo. É uma contradição do capitalismo. Isso que o Marx aponta no Capital lá, que se a riqueza é feita pela geração pelo gasto de tempo de trabalho, se a riqueza é feita pelo trabalho, como que o capitalista espera ter mais riqueza na sociedade para ele se apropriar, sendo que ele, tipo, a cada inovação tecnológica, ele manda uma galera embora. Então, quando ele manda embora, é menos riqueza sendo criada. Aí você fala assim, ah, mas a máquina vai gerar riqueza. Não, a máquina não gera riqueza. Salve, camarada. Ô, valeu pelo elogio do rebrand aí, valeu. Então, a máquina não gera riqueza.
A máquina transfere valor, ela transfere riqueza produzida. Então, por exemplo, se gastou, sei lá, vamos supor o número, 100 horas para desenvolver uma IA, essas 100 horas elas vão ser repassadas toda vez que a gente utiliza aquela ferramenta. Então, se a gente utiliza aquela ferramenta para fazer 100 coisas, então cada coisa recebe 1 hora. Entende? Só que, como a gente está falando de inteligência artificial, o negócio é tipo coisa de segundos que é repassado, porque se consegue utilizar a inteligência artificial para milhares de coisas. Então, tipo, quanto tempo demorou para fazer uma inteligência artificial? Então, basicamente, você tem uma riqueza automatizada ali, que não entra no cálculo de riqueza da sociedade. Então aquilo acaba não gerando mais valor. Isso libera as pessoas para ter outros trabalhos, né? Ter trabalhos improdutivos, trabalhar com arte, trabalhar com outras coisas mais necessárias, né? Trabalhar com o bem-estar da sociedade, né? Mas no capitalismo não. No capitalismo você não tem isso, né? O capitalismo vão utilizar a inteligência artificial para arrancar valor das outras coisas, tá ligado? Pra ficar desempregado, é isso que ele faz. E assim, eu vi uma... Então, tem bastante trabalho humano, né? Envolvido na IA, né? Tem a alimentação, o treinamento dela, né? Eu vi o Ian Neves falando sobre isso, sobre o trabalho que o pessoal tava pagando $1, $3 pro pessoal do terceiro mundo, né? Então existe, sim, um trabalho humano aí. Mas comparado com aquilo que ela produz, é muito pouco, cara. O tanto que ela de produtos que ela faz é muito pouco. Então essa transferência de valor para os produtos é muito pouco. Então ela gera pouco valor para as coisas. Ela transfere pouco valor. E isso, né? Transferindo pouco valor, mas continuando o preço das coisas, o que isso significa? Aumento da mais-valia. Aí as pessoas ficam desempregadas. O patrão começa a acumular cada vez mais. Porque se as coisas têm menos valor porque agora elas são automatizadas, eles estão ganhando mais dinheiro, estão acumulando mais. E essa acumulação desenfreada resulta em crises. Porque como que ele vai acumular mais se não tem consumidor? Se as pessoas estão desempregadas? Então esse é uma das crises que a gente vai acabar vivendo por causa da IA, sabe? Enfim, inteligência artificial poderia ser usada para diminuir a nossa carga horária, né? Mas a gente tá no capitalismo. O capitalismo, ele tem um negócio que você não pode criticar, né? As pessoas, os liberais colocam o capitalismo como uma coisa metafísica, né? E ele não existe de fato pros liberais, né? Ele é como se fosse uma ideia que a gente tem que ficar buscando, né? É um bagulho meio teleológico, tá sempre à nossa frente. E você colocando o capitalismo assim, né, como algo sempre a ser buscado, colocando ele nessa posição metafísica, né, ele vira quase um deus. Não é? Porque tudo que você tem de bom no sistema econômico é o capitalismo que trouxe. Tudo que tem de ruim é culpa da natureza humana. É tudo culpa do indivíduo. Então, do mesmo jeito que é proibido a gente questionar Deus, questionar as origens de Deus, as coisas assim, questionar quem é Deus,
nos é proibido questionar o capitalismo. Então a gente tem isso. O capitalismo surge, aparece na ideologia burguesa como um deus. Dá pra fazer essa analogia. Você não pode criticar o capitalismo. E, do mesmo jeito que você não pode criticar o capitalismo, você não pode criticar Deus. E quem critica Deus é o quê? Se você chega numa igreja e começa a falar que Deus não existe, que Deus tá errado, o que você é? Você é o anticristo, você é satanista. Então toda crítica feita ao capitalismo aparece como se a gente fosse satanista, como se a gente fosse herege. Você não pode criticar. Se você criticar, você é contra Deus. Esse é o salto lógico que os liberais fazem. E percebe que, assim, é tudo uma questão de... vai pra Cuba. Desse trato metafísico que se dá. As pessoas não percebem, elas não tratam o capitalismo, o sistema econômico, como uma ação humana, que ele é. E toda ação humana é passível de crítica. Deixar ele um pouco mais bravo. Viva marxista! Bem-vindo ao chat aí, camarada. Primeira vez aí no nosso chat. Como diz o camarada Jabur, temos que nos apropriar do ponto mais alto daquilo que negamos. Temos que utilizar essas tecnologias para impulsionar o comunismo. Não sei como, mas estamos na luta. Porque assim, a gente tem que não cair na crítica moral da coisa, né? O capitalismo é o primeiro sistema econômico que a gente não tem escassez de recurso. No feudalismo você tinha escassez de recurso. O capitalismo não. No capitalismo, a crise dele é totalmente diferente dos outros sistemas. É uma crise de superprodução. A gente produz muito e isso virou um problema. Enquanto se você falasse para alguém do feudalismo, no futuro a gente vai produzir muito, a pessoa fala assim, acabou os problemas. Mas não, no capitalismo não. No capitalismo isso é um problema. Isso é uma grande contradição, né? Como assim você produz muito e isso é um problema? Porque não é distribuído, a riqueza não é distribuída, fica muito na mão de poucas pessoas. E assim, não tem como você distribuir dentro do sistema capitalista. E quem comanda o sistema capitalista não quer essa redistribuição, porque eles querem acumular. O capitalismo é pautado na acumulação. Você tira a acumulação, já não é capitalismo. Igual quando o produtor de leite joga fora a produção. Exato. No Brasil, a gente... Lá em 1920, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a gente teve uma crise do café. E teve uma superprodução de café no Brasil. E esse café, ele é exportado. Era exportado principalmente para os Estados Unidos, mas também na Europa. Aí o que acontecia? Os produtores de café no Brasil não conseguiam vender mais café. Por quê? Porque o mercado não estava consumindo devido à Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 e por aí vai. Então, se eles colocassem o café deles, que eles escolheram, no mercado, o que ia acontecer? O preço do café ia cair. Então, o que eles fizeram? Queimaram todo o café. Antes disso, antes de queimarem o café, primeiro, óbvio, né? Como todo bom liberal, eles pediram ajuda pro Estado. O Estado foi lá e comprou várias toneladas de café para segurar o preço.
Aí, como eles viram que não era o suficiente, foram lá e queimaram o café. Então, você vê, vale de tudo para acumulação do capital. Não adianta você só produzir. Você tem que produzir e gerar lucro. Se você produzir e não gerar lucro, tá errado. E aquele negócio, quando você investe R$100 e no primeiro ano você tirou 110, beleza, você lucrou 10%, certo? Agora, se no ano seguinte, ao invés de você lucrar 110, você lucrar 109, você não ganhou 9%. Você perdeu. Você perdeu 1%. Eu acho que a conta... Não é essa conta. Mas você perdeu esse R$1, entendeu? Porque ele não se baseia no seu investimento primário. Ele se baseia no ano anterior. Então, esse cálculo é o cálculo da concentração de capital. Deu pra entender, né, camarada? Matemática não é uma forte. Acho que já deu pra perceber, né? Então, e essa lógica de lucro é o que domina a sociedade. A nossa sociedade, ela é baseada nessa lógica. O PIB é calculado nessa lógica. Quando a gente fala que, tipo, o PIB vai subir em relação ao ano passado. Não importa se o ano passado teve alguma excepcionalidade, a gente deu alguma sorte. Não, a gente sempre vai ter que superar esse PIB. E há da gente se a gente não superar, tá ligado? O mercado é inteligente. É chilique na Faria Lima. Então, assim, a gente precisa superar esse pensamento metafísico, né? De que capitalismo é quase um deus. E superar essa acumulação do capital. Essas são as tarefas aí da revolução, né? Hoje Hoje um camarada me perguntou sobre a filosofia das massas, né? Que a filosofia das massas é o senso comum, né? A gente tem esse negócio do senso comum que as pessoas estão concordando sempre com o senso comum. O que é esse senso comum? O que é essa ideologia das massas, né? A ideologia da classe dominante. Não existe vácuo de ideologia em nenhum lugar. E a filosofia não está acima disso, porque a filosofia, ela é um espaço de construção humana. Então tudo que é feito pela construção humana tem a ideia de alguém, mesmo que a pessoa não perceba, né? Aí esse camarada me perguntou, é possível um senso comum ser proletariado? Ter um senso comum proletário? E aí que tá. Esse senso comum, ele é burguês porque a gente tá na burguesia. A gente tá no modo de produção da burguesia. Então não tem como você fazer um senso comum dentro do capitalismo. Um senso comum proletário dentro do capitalismo. Para isso é necessário uma revolução. Aí, numa revolução proletária, você consegue construir o senso comum. Acho que sim, Cuba tem de certa forma um senso comum diferente, não? Coreia do Norte, sim, mas eles fizeram a revolução, né? Então, dentro do socialismo, você consegue construir esse senso comum do proletário. Exato. Mas assim, você consegue... É possível conviver mais de um senso comum. É possível conviver no mesmo período histórico diferente senso comum. Tá? Porque as coisas não são exatas. Do mesmo jeito que a propriedade, no mesmo tempo histórico, você consegue ter uma propriedade coletiva e uma propriedade privada. Do mesmo jeito que a gente teve propriedade privada no feudalismo.
Pega o médico cubano falando do que... Porque ele fez medicina. É uma linha de pensamento com outra sociedade totalmente diferente. Perfeito o exemplo, camarada. É exatamente isso. Então você vê que a ideologia é construída a partir do modo de produção daquela sociedade. O modo de produção alimenta tanto o corpo quanto o espírito. Esse é o ponto. Então, assim, a gente consegue buscar construir um senso comum diferente, uma filosofia das massas diferente dentro do capitalismo. Mas a gente nunca vai chegar a ser hegemônico dentro do capitalismo. Esse é o ponto. Então, assim, você, entre o pessoal de esquerda, você tem um senso comum um pouco diferente. Mas ele não é hegemônico. Porque a gente ainda tá na sociedade capitalista. Então, não é aquele negócio, vamos desistir porque só vai dar pra fazer as coisas depois da revolução. Não, a gente consegue construir o mundo agora. A gente consegue construir essa filosofia socialista, esse senso comum socialista, a partir de agora. Mas a gente não pode cair na ilusão de que ele vai ser hegemônico e vai dominar e a gente vai fazer a revolução através dele, né? Sim, a revolução é um trabalho muito árduo e é fadado ao fracasso. A gente só tem que fazer ele agora para construir a revolução. E não para mudar a sociedade a partir dessa filosofia nova. Né? Deu pra ficar clara essa parte, né? Faz os cortes. Pô, vou te seguir lá depois, hein, camarada. Aí a gente já vê esse daí também. Deixa eu terminar aqui. Não sei se eu já sigo, eu tento seguir todo mundo lá, todos os comunistas que eu vejo. Acho que ficou legal esse estilo, hein? Vamos ver se ele ficou bizarro do outro lado assim. Esse focinho dele tá meio torto. Posta pouco. Cara, fazer conteúdo pra internet é cansativo mesmo. Eu mesmo dou umas sumidas porque o bagulho cansa. Dizem que a IA vai melhorar as coisas aí, né? Vamos ver. Pô, da hora. Acho que a melhor linha de tatu é old school. As minhas também são old school. Fica muito mais nítido, muito mais forte na pele e tal. Esses tempos aí eu desenhei o Marx em sereia. Fiz o Karl Marx sereia, em old school. Cara, ficou mó legal. Pena que eu perdi o desenho. Mas a gente faz ele de novo aqui na live qualquer dia. Karl Marx sereia, hein? Fechar um pouco mais esse olho. E aumentar um pouco o preço aqui. Alguma sugestão de livro? Sobre qual tema, camarada?
É, o Marx que tá no perfil eu que desenhei. Fiz rapidão. Acabou o Capital pela segunda vez? Cara... Salve, camarada. Mudei a arte e o nome do canal. Agora eu parei de fazer react. E agora eu tô fazendo uns desenhos aqui. Por conta de umas sacadas que eu tive, né? Que eu me sinto mais à vontade fazendo desenho em vez de fazer react. E eu vi o Luigi também falando que falta a gente fazer conteúdos diferentes, né? Não ficar só nos reacts, né? Pra trazer pessoas diferentes e tal. Então por isso que eu mudei, repaginei. Já leu o Manifesto, Estado da Revolução? Ainda não estudou o Estado da Revolução? O Estado da Revolução é bom, cara. Lenin é ótimo. Eu acho que é mais importante a gente ler Lenin do que Marx. Não excluindo Marx. Porque o Lenin, ele pega mais esse lado mais prático da coisa, né? Então eu acho mais importante ler Lenin. Exato, camarada. Esse negócio mais intimista, assim, aproxima um pouco o povo, né? Porque assim, ó, eu tenho uma leitura de internet que é o seguinte. A internet, ele é um sistema de comunicação, assim como foi as cartas, a televisão e tal. Então, como todo meio de comunicação, o que move ele é essa aproximação das pessoas. Então, a internet, ela é movida por essa aproximação. Quanto mais próximo a gente estiver um do outro, mais sentido vai fazer a internet. Então, a live meio que é o futuro da internet por conta disso. Porque a live é aquele momento, é o grau de maior proximidão que a gente tem entre as pessoas, de aproximação entre as pessoas. E quando você faz o movimento contrário, quando você se distancia das pessoas, você está indo contra contra a tendência da internet. E esse distanciamento, né, das pessoas acaba entrando numa alienação, e a pessoa que produz conteúdo que está distante do outro começa a ser vista como, tipo, com endeusamento. As pessoas começam a tratar ela como alguém que não é real, alguém que está acima das pessoas, né? Então, por exemplo, os influencers que tem... Quantos mais seguidores você tiver, mais distante das pessoas você tá. Isso é uma contradição, porque as redes sociais foram feitas para aproximar as pessoas. Mas, ó, camarada Yuri, que você pediu a recomendação de livro, recomendo demais o Eurocentrismo, Crítica de uma Ideologia. Samir Amin, tá no site da Lavra Palavra. Esse livro é muito bom. Muito bom. Ele dá uma perspectiva histórica de como essa ideia de Europa foi construída. É um excelente livro. Então fica a dica aí. Então a internet ele tem essa contradição, que quanto mais você utiliza, quanto mais você interage com as pessoas, você acaba ficando mais distante. E é trabalho nosso, de quem produz conteúdo, romper com essa contradição, se aproximar mais das pessoas, né? Porque é para isso que a internet foi feita, como todo meio de comunicação. Beleza? Esboço do Chilizinho pronto. Tá lindo, tá maravilhoso.